Oi, eu sou o Yuki, bem-vindo ao meu canal. Enfim, no vídeo de hoje eu vim trazer o super hiper acontecimento de quando eu me descobri Therian. Então, só vamos começar o vídeo logo. Eu lembro muito bem de quando eu era pequena, eu ficava sentindo como se eu tivesse numa camiseta de força, assim, amarrado, e eu ficava me arranhando. Criança esquizofrênica é essa. Até que quando eu completei 7 anos, eu senti um negócio mais diferentão, assim. Foi na escola ainda, era aula de ciência, a professora tava passando biologia ou alguma coisa assim, eu não lembro direito. E ela começou a mostrar foto de vários animais, inclusive o lobo. Foi cinzento de preferência. E eu comecei a sentir uma coisa muito estranha e eu senti orelhas em mim, como se elas se flexionassem assim e fossem para baixo. E foi uma coisa bem bizarra naquela época, porque orelhas em mim. Eu lembro que a professora virou e me viu que eu tava desconfortável com aquilo, que eu tava tremendo. E ela simplesmente virou e cagou pra mim. E eu fiquei lá, morrendo. Depois que a aula acabou, eu fui correndo contar aquilo pros meus amigos e eles só viraram e fizeram uma piada tipo: ai, o cap já tá cheio, hahaha. E vocês acham que parou por aí? Não, eu fiquei uns bons anos sentindo isso e apenas falando: ai, é só coisa da minha cabeça, deixa pra lá. Até que uma coisa aconteceu e eu precisei pesquisar. Até hoje eu nem sei se isso é normal, se aquilo eram mesmo membros fantasmas, porque. Uau. Resumindo, eu fui passar o Natal na casa da minha tia, isso já faz um tempão, e ela tinha um quintal imenso. Ela é o que a gente podia chamar de a tia rica. Hoje em dia ela nem mora mais lá, o que é uma tristeza, porque daria pra fazer vários quadrubiques lá, mas esse não é o assunto do vídeo. Lá tinham algumas árvores e grama, e nesse dia a minha mãe e minha tia foram no mercado, eu não quis ir, então eu falei, por que não ficar lá no quintal? Eu deitei na grama e se você for sensível a shiftings, eu sugiro que você passe o vídeo. Eu deitei na grama e eu conseguia exatamente sentir a grama fofinha em mim. E tava ventando e o vento batia no meu cabelo, na minha cara. Nessa época eu já sabia o que era Therian, mas só um pouquinho, eu não me considerava até isso. Eu comecei a ficar com vontade de fazer quadrubiques, uma vontade imensa. E como lá não tinha ninguém pra ver ou ficar olhando, eu fiz apenas uns quadrubiques pequenininhos, só um pouquinho. E meu Deus, pra quê? Eu simplesmente, quando eu coloquei as minhas mãos na grama, eu olhei e tinha uma pata na minha mão. Eu olhei e tinha uma pata de lobo muito realista na minha mão. Não era a minha mão, era uma pata. E eu lembro que eu levantei com tudo, olhei e eu conseguia mexer, sentir e tudo mais. Porque quando ela tava na grama, eu conseguia sentir os dedos do lobo e tudo. E a grama encostando os pelos. E foi muito realista. A pata tava ali, bem na minha frente. E ficou uns, pelo menos, 5 minutos assim, até passar. E eu poder ver minha mão direito. E eu mexia a pata e eu não conseguia sentir meus dedos. Meus dedos eram os dedos do lobo. E foi bizarro, porque depois disso eu senti uma tremedeira que eu nunca senti em toda a minha vida. E aquele vento e grama e cheiro de planta não ajudava em nada. Depois de um tempo eu também comecei a sentir um desconforto barra dor nas orelhas que eu caso nem tenho. E depois eu fui descobrir que isso também acontece com pessoas que perderam membros. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente e perdeu o pé. Ela pode sentir dor no pé dela, sendo que ela não tem. E isso eu comecei a achar muito estranho. Eu descobri que isso também acontecia com alguns Therians. E aí eu comecei a suspeitar de mim. Então, o tempo passou e eu acabei sofrendo uma vergonha enorme também por causa da teriotropia. Eu tinha acabado de conhecer uma música que chama Therian Wolf. Nessa época eu já sabia que eu era Therian, então meio que isso não faz parte do vídeo. É só um acontecimento que eu quero contar. Uma amiga tinha me recomendado essa música e eu falei, uau, vou ouvir. Então, era aula vaga e eu falei, nossa, aquela música, né, é verdade. Vou ouvir. Mas o que ela não me contou era que no final da música tinha uivos de lobo, muitos uivos de lobo. E quando chegou no final da música,
o inevitável aconteceu. Eu uivei no meio da sala e passei a maior vergonha de todos os tempos. Ó a moto, desgraçada! E passei a pior vergonha de todos os tempos, porque a galera toda olhou pra mim e eu fiquei tipo... espirrei aqui. Foi um espirro, gente. Ainda bem que esse boato não se espalhou. Ele só não se espalhou porque nesse mesmo dia tinha vazado uma foto de uma menina lá da sala onde ela estava em cal com alguém, fazendo coisas lícitas. E eu só lembro que eu falei, nossa, ainda bem. Calma, gente, não sou um monstro, eu também me senti mal pela menina. Enfim, só vamos voltar no tempo pra quando eu ainda não sabia que eu era Therian. Eu tava na casa de uma amiga e ela tava super animada pra mostrar a máscara que ela tinha feito. E aí ela me mostrou uma máscara que era igual as que os quadrubistas usam pra gravar vídeos. E aí eu olhei e falei, ei, aquela não é aquelas máscaras que tem na internet de pessoas que fazem quadrubismo? Ela falou, é. Aí eu olhei assim pra ela, é sério, mano? Ela falou, sou. Então tá bom. E eu lembro que eu perguntei algumas coisas da teratropia pra ela e ela praticamente me disse tudo certinho, ainda bem, porque eu tenho certeza que se ela me dissesse alguma coisa errada, eu ia acreditar na cara dura. Ela também disse alguns costumes que ela tinha quando ela era pequena, que ajudou ela a se descobrir Therian, e eu me identifiquei horrores com aquilo, principalmente quando ela falou, ai, eu gostava de brincar que era um animal, e eu me sentia super legal com isso, era muito da hora. E eu fiquei tipo, nossa, eu fazia isso. Então, eu e meus primos, a gente brincava de uma brincadeira que se chamava Vida de Gato. Também tinha outros animais, mas isso não vem ao caso. E eu simplesmente adorava brincar daquilo, porque eu me sentia um animal, era maravilhoso. Eu tive que parar de gravar os áudios porque o pessoal da minha rua estava cantando aquela música Vai descer, descer na Os prantos. Como essa galera não arrebenta as cordas vocais, eu não entendo. Aí vocês me perguntam, Yuki, por que no fundo dos seus vídeos sempre tem gente gritando? Aí o motivo. Um dia eu perdi um áudio longo porque uma doida passou na rua gritando, falando que queria pra ela. Mano, tem problema? De volta ao vídeo, rapaziada, e depois da minha amiga ter me falado tudo isso sobre teratropia, eu comecei a pensar, será que era esse o motivo do todo esse meu desconforto, todos esses shifting entre aspas, que eu não sabia o que era ainda na época, todas essas coisas? Acho que não. Mas mesmo eu negando, esse ficou martelando na minha cabeça por um tempão, até que eu fui pesquisar de verdade. E foi assim que eu me descobri Therian. Eba! Uhul! Teratropia! Membros fantasmas! Depressão!